Ao longo dos anos, Pokémon se consolidou como uma das franquias mais icônicas e amadas do mundo. No entanto, com o passar das temporadas, a história começou a parecer repetitiva e previsível. As aventuras do Ash, sempre buscando se tornar um mestre Pokémon, seguiam um padrão semelhante a cada nova região, o que fez com que muitos fãs sentissem que a série não estava evoluindo. Com a série estando repetitiva e cansativa, a produção teve a brilhante ideia de reformular tudo, o que nos trouxe Sun Moon, que é uma continuação direta de XY, porém uma temática um pouco diferente, um estilo diferente. Mas nisso tudo, o Ash acabou ganhando a primeira liga Pokémon e se tornou o campeão da região de Alola. Após isso, a franquia sofreu uma nova reformulação, onde dessa vez o Ash vai viajar por todas as regiões anteriores e consequentemente encontrar velhos amigos e Pokémon. O que parecia ser uma ideia muito interessante, e realmente é, acabou se tornando um problema, afinal os roteiristas não souberam aproveitar muito bem a proposta. E nesse vídeo eu vou falar o porquê Pokémon Journeys é uma grande decepção. E eu queria começar falando sobre o Go, e não me levem a mal, eu até gosto do personagem, mas tem certos pontos que me fazem sentir um pouco de raiva dele, e que fizeram outros sentirem raiva do personagem, e de certo modo ele até que atrapalha uma quantidade considerável a série, e eu vou falar o porquê. Go foi um personagem criado para ser o parceiro do Ash durante essa jornada. O seu objetivo maior é capturar todos os Pokémon até chegar no 1000. Isso é algo inédito no anime. Antes dele, apenas o Gary estava tentando completar a Pokédex, isso foi só durante Kanto. E em outras mídias, apenas o Red do Pokémon Origins e a Chris de Pokémon Adventures conseguiram completar a Dex. O Go é o personagem que tem uma meta interessante, porém, ele é um dos principais culpados pela decadência dessa temporada. E um dos motivos é porque desde o começo da história ele se mostrou praticamente um semideus dentro do universo, capturando todos os Pokémons com a maior facilidade, sendo que desde sempre no anime foi pregado de que tem que enfraquecer o Pokémon por batalha. Bom, eu sei que ele é uma representação de um jogador de Pokémon GO, mas mesmo assim as coisas são muito fáceis para ele consegue vários Pokémons na primeira tentativa, o que fez muitos fãs se irritarem com o personagem. Afinal, a gente sempre viu os esforços do Ash para conseguir as coisas, e o Go parece que faz tudo sem muito esforço. Com o passar do tempo ele acabou tendo mais desafios, mas nesse começo, que durou bastante tempo, ele estava praticamente jogando no modo Easy. E além de tudo isso, ele rouba o tempo de tela do Ash, sendo a maior parte da história focada nele. O ponto mais absurdo de tudo isso é que depois de alguns episódios ele acaba capturando o primeiro lendário, que no caso é o Suicune. O que é uma ideia legal, ele capturar um lendário, porém, a maneira que isso foi feita pareceu muito forçado, por causa que desde sempre lendários eram hiper poderosos. Aí do nada o Suicune é derrotado por alguns caçadores e o Go acaba capturando ele, porque o Suicune viu a bondade no coração dele. Esse tipo de história acontece bastante no anime, inclusive aconteceu com Ash em alguns momentos, porém não foi com o contexto de Pokémon lendário. Se for para fazer um arco de Pokémon lendário, teria que ter feito, sei lá, alguns episódios a mais mostrando o Suicune fazendo coisas fodas, aí depois o Go acaba capturando ele. Mas não, o Suicune foi muito humilhado. E depois do Go capturar o Suicune, o que acontece? Ele fica lá no laboratório de vez em quando e depois desaparece. Ele aparece muito pouco e o Go nem chega a usar ele direito, então meio que essa captura não serviu para praticamente nada, apenas para preencher a Dex dele. Como se não bastasse o foco maior sendo o Go, outro problema gigantesco foi seu ritmo, que parecia meio estranho. Por um lado, a história parecia que estava sendo muito rushada e apressada, e ao mesmo tempo parecia bastante arrastada, com vários episódios fillers. Eu sei que Pokémon não tem filler porque não segue nenhum mangá e nem o jogo exatamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. São aqueles episódios que não servem pra literalmente nada. E isso é que Journeys tem muito. O que nessa série é um tremendo erro, afinal essa é a última grande aventura do Ash. Eles não podem desperdiçar o tempo com outras histórias mais irrelevantes. Então eles deveriam fazer histórias e arcos maiores, mais conectados, não aqueles episódios soltinhos, engraçadinhos, que as crianças se matam de rir na TV. Eles poderiam ter feito episódios, tipo, não precisa ser sério totalmente, mas poderiam ter feito coisas com mais continuidades, que realmente parecessem que estavam levando para algum lugar. E isso foi um dos maiores erros de Journeys. E quando finalmente tem alguma história importante, como por exemplo no arco de Galar dos Assen e dos Amazenta, as coisas são resolvidas muito rapidamente, tipo, durou uns 3 ou 4 episódios. Ou seja, foi muito rushado, algo que é praticamente uma história de um jogo inteiro. Então não fez o menor sentido eles terem feito isso. Poderiam fazer o quê? Uns 12 episódios ou até mais em Galar.
Falando em Galar, essa região foi muito mal explorada no anime. Bom, para começar, temos que falar sobre a base onde que o Ash e o Go ficam, que no caso é o laboratório do professor Sakuragi, que é em Kanto. Eles poderiam muito bem ter feito esse lugar em Galar mesmo, assim teria mais aventuras em Galar. O que não foi o caso, a maior parte de Journeys foi o que? Aventuras em Kanto e em algumas outras regiões, mas em Galar muito pouco foi explorado. Inclusive, nem os líderes de ginásio apareceram direito, só 5 deles. Faltou a Nessa e aquele lá de grama e também eu acho que o Kabu. Outros personagens da região, como a Marnie e o Hop, simplesmente apareceram mais pro finalzinho da história e apareceram muito pouco. Eles foram muito mais explorados, o que me deixa muito triste, porque eu gosto dos personagens da região. E nos jogos eles foram bem aproveitados, porém no mangá a história também foi bastante rushada e o anime também, ou seja, diga lá, a gente não teve muita coisa boa, infelizmente. E falando na questão do ritmo ruim, eu tenho que mencionar o retorno dos amigos do Ash, que são muito bons, porém a maioria deles duraram muito pouco tempo. Por exemplo, a Iris, que tinha aparecido por um episódio lá naquela batalha contra o Ash, e só retorna no anime lá no finalzinho. Ou seja, nem teve interação direito. Eles poderiam ter tido um quê? Feito uns 3 episódios com a Iris, mostrando como ela se tornou campeã, e os outros 2 mostrando a parte da batalha deles mesmo. E a batalha deles foi muito curta, muito rápida, durou um episódio. Poderiam ter feito muito mais. O da Serena nem me fale, porque tipo, ela simplesmente voltou por um episódio e desapareceu. Ela só teve o quê? 1 ou 2 diálogos com Ash, sumiu. Em outras temporadas, quando aconteciam esses reencontros, eles geralmente ficavam por vários episódios, como por exemplo a Misty e o Brock em Sun Moon, e até mesmo a May em Diamante e Pérola, ou a Dawn em Black and White, que ficou praticamente o arco inteiro. Mas como Journeys tudo tem que seguir de maneira rápida, eles aparecem em um único episódio e voltam dezenas de episódios depois, como foi no caso da Iris, que só apareceu em um EP e depois só no torneio final por um episódio. O retorno de alguns personagens foram bem marcantes, como no caso da Lily, que simplesmente teve o melhor episódio da saga inteira, de Journeys no caso, porém teve um específico que foi tão ruim a ponto de prejudicar uma personagem, que no caso foi a Dawn. O retorno dela estava sendo muito aguardado, afinal ela é a personagem que teve a melhor história disparada no anime inteiro. Porém, quando ela retorna, nós somos surpreendidos com absolutamente nada. A Dawn está da mesma maneira que estava desde a sua última vez. Não teve nenhuma evolução de Pokémon, nenhuma mudança de estado atual da vida dela, diferente dos outros personagens. Ela é a única que ficou estagnada no tempo, e ao que parece ela não conquistou nenhuma grande vitória em sua carreira, diferente da Serena e da May, que a série deixou meio a entender que elas já estavam virando top coordenadoras. Com a Dawn não foi isso, o que é uma grande pena, que a Dawn é minha personagem favorita do anime inteiro. Então eu fiquei muito frustrado quando ela retornava sempre e depois parecia que nunca tinha evoluído. O único bom disso tudo é que ela foi a personagem que mais apareceu, ela apareceu por vários episódios e até mesmo teve bastante destaque, até mais do que a Koharu. Exato, a personagem que ninguém liga ou se lembra. E eu não vou desenvolver muito sobre ela, afinal ela não tem nada a oferecer. E falando sobre o Ash, eu realmente não sei exatamente sobre o que pensar sobre ele nessa temporada. Eu não acho ele um personagem ruim, mas ele também não está tão bom aqui. De Kanto até Sinnoh ele teve uma evolução coerente e natural, porém desde novo o personagem é configurado de uma maneira diferente para se adaptar à proposta atual da temporada. Em Unova, tiveram a estúpida ideia de torná-lo iniciante de novo, mesmo sendo uma continuação direta de DP. E em XY, queriam fazer o personagem mais semelhante aos anime shonens que estavam fazendo sucesso na época. E em Alola, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi resultado, mas teve sim uma grande mudança em seu comportamento, para deixar ele mais cômico e competir com Yokai Watch, que já tinha sugado muita audiência de XY. E agora o Ash de Journeys parece estar um pouco deslocado, sinto que os roteiristas não sabiam exatamente o que fazer com ele. Em alguns episódios ele agia como se estivesse em calos, porém em outros ele agia de uma maneira tão idiota quanto de Unova. Em vários momentos o Ash não parece estar tão animado quanto ele era nas outras temporadas, mas o maior problema do personagem agora é o foco dele nos Pokémons, no caso o Lucario. Ele foi feito para ser o ace dele nessa temporada, porém desde Riolo já notamos o fenômeno Greninja nele, onde todo momento o foco sempre será naquele Pokémon e os outros vão ficar para escanteio. No caso do Greninja e até mesmo do Infernape, eles tiveram um grande foco, principalmente nas últimas temporadas que eles apareceram, porém, no caso do Lucario, desde que ele chegou no anime, o foco estava totalmente nele.
fazendo até o coitado do Gengar ficar praticamente um ano sem aparecer em nenhum episódio no anime. E até mesmo o Pikachu ficou com ciúme do Riolo. E em outro ponto a se destacar são os arcos de treinamento, ou melhor, a falta deles. Em Pokémon, praticamente desde Johto, o Ash tinha vários arcos de treinamento, onde ele focava muito nos seus Pokémons e ensinava para eles outras técnicas ou maneiras de combater certo inimigo. E isso em Journeys meio que se perdeu. A maioria dos treinamentos que ele fazia eram em off-screen, o que é outro problema bastante comum nessa temporada. E esses treinamentos em off-screen faz parecer que a progressão da força de seus Pokémons é muito imediata, e a maioria das batalhas que o Ash faz no torneio para subir na classificação também são em off-screen. E eu não posso finalizar o vídeo sem falar da competição mais importante da história do anime, que é o Campeonato Mundial. No começo de Journeys ficamos de uma certa dúvida sobre que ponto da jornada do Ash estávamos, mas no momento que anunciaram que teríamos um campeonato mundial, onde todos os personagens mais fortes que já passaram pelo anime iriam competir para ver quem é o campeão do mundo, a gente já ficou com aquele sentimento de que essa realmente vai ser a última grande jornada do Ash. O que poderia ser a melhor trama do anime inteiro acabou se tornando uma ideia muito mal aplicada. Neste momento era para ter as melhores lutas do anime. Algumas têm boas estratégias, porém a animação também não ajuda muito. Em XY tivemos batalhas muito dinâmicas e em Sun Moon tivemos uma animação muito fluida. Porém agora parece que estamos assistindo novamente a saga clássica do anime, onde as batalhas eram travadas e limitadas. Parece um detalhe bobo, afinal a maior parte do anime tem esse nível de qualidade. Porém, quando estamos falando de batalhas com tremenda importância quanto essas, eu acho importante que a animação seja no mínimo apreciável, o que não é o caso nessa temporada. Há algumas raras exceções como na batalha final contra o Leon, porém no geral, a animação é muito inferior, parece até que foi feito em 2010 ou até menos. Outro ponto novamente é o ritmo dos episódios. Como tudo tem que ser apressado, a maioria das batalhas são resolvidas em um único episódio. Aquele da Corina, por exemplo, teve uma batalha boa, porém foi muito curta e mal tivemos interações entre o Ash e a Corina. A batalha contra eles também foi pior ainda, já que aquela era para ser uma das batalhas mais importantes, já que era entre dois campeões e dois velhos amigos. Deveria ter no mínimo uns 3 episódios só daquela luta, e isso é algo que vai se perdurar até quase os momentos finais da série. Outro ponto terrível nesse torneio é que foi a oportunidade perfeita para o Ash finalmente rotacionar seus Pokémons e trazer antigos aliados de volta. Imaginem só, Infernape, Sceptile e Greninja lutando juntos. Seria muito épico, porém, em poucos momentos os Pokémons antigos do Ash aparecem de volta. No máximo do máximo foi naquele episódio em que o Ash usou o Infernape para enfrentar o Moltres. Detalhe, o Infernape ainda apanha. E agora chegamos no momento final do torneio, onde os classificados foram 7 campeões e o Alan. Esse seria o momento definitivo para Johnny se redimir de tudo de ruim que ele fez. Porém, esse torneio foi meio estranho. Para começar, temos o chaveamento dos combates. E esse seria a oportunidade perfeita do Ash ter sua revanche contra o Alan. Porém, jogaram ele para apanhar do Leon, em poucos minutos ainda por cima. A batalha do Lance e Adianta foi até que boa, acho que aproveitaram bem a personagem que era subestimada por muitos. Mas o que adianta fazer ela ter uma boa vitória contra o Lance e depois colocar ela para ter a derrota mais humilhante da história do anime. A batalha da Iris e Cinti também foi legalzinha. Poderia muito bem ter tido 2 episódios, mas no contexto histórico que as duas personagens têm foi uma batalha boa. Era óbvia a derrota da Iris, mas mesmo assim ela forçou a Cinti a usar quase o máximo do poder dela, então isso foi até que o mérito da personagem. O Ash derrotou tranquilamente o Steven e depois chegou na batalha dele contra a Cynthia, onde isso sim foi uma batalha longa. E eu gosto da ideia do Ash vencer ela, porém a forma que ele venceu me pareceu meio forçado, ele poderia ter usado outras estratégias. Mas enfim, após este chegamos à batalha final, que realmente teve uma luta muito boa, que eu diria que é uma das melhores do anime inteiro, mas mesmo assim, eu acho que essa batalha não salva a temporada inteira. No geral, eu considero Journeys um grande desperdício, teve ideias ótimas, as melhores ideias já feitas no anime inteiro, porém não souberam aproveitar praticamente nada, aplicaram tudo da pior forma possível. Ainda assim existe um abismo gigantesco entre Journeys e o Nova, por exemplo, porém, de todo jeito, Journeys não está nem perto de ser uma das melhores temporadas. Ainda mais quando a gente pensa que essa foi a última grande aventura do Ash, onde os roteiristas deveriam ter se esforçado muito mais em criar os roteiros e as histórias que iriam ter nesse arco. E esses foram os motivos do porquê eu considero Journeys uma saga muito abaixo do esperado.
Enfim, deixe a opinião de vocês. Adeus.